castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos queridos, boa noite, graça e paz, boa noite também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos abrir, meus amados irmãos, o texto da palavra do nosso Deus, como de costume, no capítulo 20 de Êxodo. Estamos fazendo a exposição dos chamados 10 mandamentos, o resumo da lei de Deus, conforme comunicado a Moisés, servo do Senhor, que foi instrumento do Senhor para trazer a legislação ao povo de Deus. Êxodo, no capítulo 20, nós ainda continuaremos no segundo mandamento. Com a graça de Deus, encerraremos hoje a exposição deste segundo mandamento, que trata do modo como nós devemos adorar o nosso Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Eu convido os irmãos para que, com toda reverência e santo temor, leiamos juntos a palavra do nosso Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, mais uma vez nós necessitamos do auxílio insubstituível de Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua palavra e guardá-la em nossos corações. Que o Senhor faça isso conosco nesta noite, como já tens feito noutros momentos, e que o Senhor possa introduzir poderosamente a verdade do Senhor, esta Tua palavra, em nossas mentes e corações, para que nós estejamos dispostos, pelo Teu Espírito, a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos acompanhado, então, a exposição deste mandamento, que trata de uma maneira muito clara do modo como nós devemos adorar o Senhor. No primeiro mandamento, nós aprendemos a quem devemos adorar. Não terás outros deuses diante de mim. O nosso Senhor, o Deus da aliança, prescreveu ao seu povo que Ele é o único, digno de toda e qualquer adoração. Ele também nos ensinou no primeiro mandamento que tudo o que nós fazemos diante dEle, perante a sua face. Por isso, tudo o que nós fazemos em nossa vida, todo o culto que nós prestamos, toda adoração deve ser diante da face do Senhor, coram Deo, diante de Deus, diante de mim, diz o Senhor neste primeiro mandamento. No segundo mandamento, então, ele acrescenta a esta ideia o fato de que nós devemos não apenas adorar a um único Deus, vivo e verdadeiro, que é o Senhor de Israel, mas ele também nos ensina como devemos adorar. De que modo o Senhor deseja ser adorado? Então, este é o tema do segundo mandamento. Deus quer que nós o adoremos do modo como Ele prescreveu, não de acordo com as nossas invenções, não de acordo com as sugestões do nosso coração enganoso e pecaminoso muitas vezes, nem muito menos com as reivindicações sociais, culturais, ou mesmo com as sugestões do próprio Satanás, que tenta perverter o culto ao Senhor. Todo culto a Deus deve ser realizado do modo como Ele quer, do modo como Ele prescreveu na sua santa palavra. E então nós vimos inicialmente que Deus não aceita que nós façamos qualquer tipo de imagem, seja ela imagem física
por objetos construídos por nossas mãos, ou mesmo imagens mentais a respeito dele, porque ele é espírito, infinito, eterno em seu ser, de modo que não podemos restringir o poder de Deus, não podemos circunscrever a sua infinitude na nossa mente, porque nós somos limitados, somos finitos, e por essa razão nunca conseguiríamos descrever o tamanho de Deus, a imensidão do nosso Senhor. Por isso, Ele não quer que nós construamos em nossas mentes, ou mesmo em objetos, nada que o represente. E nós vimos que o Senhor condenou por muitas vezes o próprio povo de Israel, que na tentativa de representá-lo, fazia imagens para adorar. E o nosso Deus, por muitas vezes, condenou este culto falso, este modo idólatra do seu povo adorá-lo, entrando na cultura dos povos pagãos, construindo também suas imagens e adorando muitas vezes outros deuses daquelas culturas por meio dessas imagens. Nós vimos, meus irmãos, num segundo momento, que a razão pela qual nós não devemos adorar a Deus de um modo indigno, de um modo que Ele não prescreve, em razão do zelo que Deus tem pelo seu nome, pela sua glória. Nós vimos isto na parte B do versículo 5, quando diz: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. E nós então aqui apresentamos a ideia de que Deus, Ele zela pelo seu nome, pela glória do seu nome, pela pureza do seu nome. De modo que quando nós adoramos a Deus, do modo como Ele não prescreve, do modo como Ele não ordena, nós estamos também quebrando não só este mandamento, mas também o terceiro mandamento, porque nós estamos invocando o nome de Deus de uma maneira errada, como nós veremos no terceiro mandamento em seguida. Portanto, Deus utiliza da glória do seu próprio nome, dizendo: eu sou aquele que cuido da minha reputação, eu sou aquele que não divido a minha glória com ninguém, e por essa razão vocês devem me adorar do modo como eu prescrevo na minha santa palavra. E agora, meus irmãos, nós encerraremos a exposição deste segundo mandamento, trazendo aqui dois outros atributos do nosso Deus. Nós vimos o atributo do zelo, que é exatamente o ciúme de Deus pelo seu nome e o modo como Deus preserva a sua reputação. Mas agora a sequência do texto também apresenta duas outras virtudes, duas outras perfeições do nosso Deus. E Ele faz isso por meio de uma ameaça e depois por meio de uma promessa. Inicialmente, o nosso Deus ameaça punir gerações de pessoas que aborrecem o seu nome. Isso está no final do versículo 5. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui então o nosso Deus ameaça aqueles que tentam burlar a sua lei. Mas na sequência também nós vemos uma promessa gloriosa, uma promessa consoladora. No versículo 6, quando o mandamento diz: eu também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, ao mesmo tempo que o nosso Deus se apresenta como aquele que pune severamente aqueles que o aborrecem, Ele também se apresenta como aquele que oferece misericórdia, graça e benignidade àqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Uma ameaça e uma promessa vinculadas pelo nome do próprio Deus, o Deus zeloso, o teu Deus, o Senhor da aliança. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, dois outros atributos, como eu lhes disse, duas outras perfeições do nosso Senhor. Na primeira delas, nós vemos claramente o Deus que executa a sua justiça, o Deus que, portanto, é um Deus justo em tudo aquilo que faz, um Deus
que não aceita nada que esteja fora da sua retidão, um Deus que zela pela sua pureza, pela sua santidade. Por isso ele promete aqui e ameaça visitar a iniquidade dos pais nos filhos, daqueles que aborrecem. O Senhor é justo juiz, e ele não aceitará nenhum tipo de culto pervertido, de culto falso. A justiça de Deus, meus amados irmãos, ela é extensamente declarada nas Escrituras. Nós lemos ao longo deste culto o Salmo 145 e vimos ali muitas maneiras de o salmista dizer a respeito da justiça de Deus. Inclusive no versículo 17, que nós lemos juntos aqui, quando o salmista disse: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. A justiça de Deus representa exatamente o fato de que Deus, ele não erra, porque o seu caminho é um caminho reto. No livro de Jó, no capítulo 34, nós lemos algo muito interessante a respeito desta justiça, que é a ideia de que o Senhor retribui aos homens conforme as suas obras, aquilo que eles fazem. Porque na execução da sua justiça, diferentemente dos homens, Deus não é imparcial, não é parcial. Ele é, ao contrário, imparcial. Ele sempre agirá conforme a sua lei, não conforme as pessoas. Por isso, Jó, capítulo 34, versículos 11 e 12, diz assim: pois ele retribui ao homem conforme as suas obras e faz a cada um segundo os seus atos. Na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Aqui nós estamos vendo, então, o Deus que é justíssimo em sua essência e incomparavelmente reto. Surpreendentemente, meus irmãos, até mesmo os ímpios sabem disso. Se os irmãos consultarem o texto de Êxodo, capítulo 9, versículo 27, os irmãos lerão uma declaração feita pelo próprio Faraó. E Faraó disse assim: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Observe que até mesmo os ímpios, eles percebem esta retidão presente no nosso Deus, porque Deus nunca falhou na maneira de comunicar a sua verdade. Em Deuteronômio, capítulo 32, Moisés relembra o povo de Israel dizendo: ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. E ele completa dizendo: Deus é fiel, não há nele pecado, porque ele é justo e reto. O que significa dizer, portanto, meus amados irmãos, que o nosso Deus, em relação à sua justiça, ele é absolutamente, completamente cheio de retidão, de certeza, de santidade, de pureza. O Senhor não erra o caminho, jamais, porque o seu caminho é um caminho de retidão. Por isso, dessa maneira, meus amados irmãos, a justiça de Deus aparece na Bíblia, especialmente para dizer ao seu povo, dizer às pessoas quem Ele é, e dizer que Ele não tolerará nenhum tipo de culto que seja pervertido, falso, contrário àquilo que Ele ordenou. Há um escritor chamado Edward Leite, que ele faz uma classificação e apresenta 5 categorias a respeito da justiça de Deus na Bíblia. A primeira delas é uma maneira afirmativa de apresentar a justiça de Deus. Quando Deus, ele é chamado, ele mesmo, de o justo, ou também chamado de o vingador, aquele que é santo, de maneira que a sua justiça, ela é exaltada. E nós vemos esta forma de se referir a Deus em vários textos das Escrituras, especialmente nos Salmos, nos profetas e também em Êxodo. Aqui, por exemplo, no capítulo 9 de Êxodo, versículo 27, nós podemos ler a respeito disso, quando o texto diz assim: então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse:
esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Texto que eu havia citado anteriormente, e que se refere exatamente à maneira afirmativa de o próprio Deus se manifestar como um Deus vingador, justo, santíssimo. Há também o inverso desta afirmação, que é o aspecto negativo, ou seja, quando a injustiça, a iniquidade, pecados como acepção de pessoas, que reflete a injustiça de nossa parte, aceitação de subornos, vantagens, efeitos da injustiça na vida prática, quando estas coisas são negadas pelo povo de Deus. De maneira que os profetas também denunciaram em muitos lugares práticas do povo que eram contrárias à justiça de Deus, à retidão. Também isto aparece nas Escrituras em muitos lugares. Também um tipo de justiça que é uma justiça afetiva, que é aquela que se refere ao próprio ser de Deus, quando diz respeito ao zelo de Deus, à ira de Deus, à fúria de Deus, as paixões que estão em Deus, paixões perfeitas, que não são como as nossas, porque Ele é imutável, mas paixões que se referem a Deus como Deus vingador, um Deus que zela, como este caso aqui, por exemplo, neste mandamento. Deus ama tanto a si mesmo, Ele é tão zeloso pelo seu nome, que Ele ameaça punir aqueles que o cultuam de maneira errada. Em quarto lugar, o Eduardo Leite ainda apresenta aqui a ideia de uma justiça simbólica, que é quando, por exemplo, o texto bíblico apresenta o nosso Deus como um fogo consumidor. Compara o nosso Deus a um soldado armado que vem para matar aqueles que são seus inimigos. E, finalmente, uma justiça chamada efetiva, que é quando se afirma nas Escrituras que o nosso Deus julga todos segundo as suas obras, como nós lemos, por exemplo, no texto de Jó. Por isso, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre punição, sobre justiça, nós estamos nos referindo aqui exatamente ao caráter do nosso Deus, de não aceitar que o seu nome, que a sua santidade, que a sua pureza sejam abalados. Deus é juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias contra aqueles que pecam contra Ele. O Salmo 7 diz: se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto, Ele já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas contra os seus inimigos. Salmo 7, 12 e 13. Por isso, meus amados irmãos, aqui nesta parte do mandamento, nós temos este atributo divino, ou seja, o Deus que é justíssimo e que não aceita um culto falso, não aceita um culto prestado da maneira como Ele não prescreveu. E Ele promete, então, acompanhar com a sua ira, acompanhar com a sua justiça, gerações e gerações daqueles que aborrecem o mandamento do Senhor. Eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas, meus amados irmãos, os estudiosos da teologia bíblica costumam dizer, acertadamente, a meu ver, que todas as vezes que a justiça de Deus ela é evocada nas Escrituras, ao mesmo tempo ela se faz acompanhar de um outro atributo divino, que é a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que aparece a justiça de Deus, aparece, por outro lado, a misericórdia de Deus. E a razão parece muito clara. A razão é a seguinte: se por um lado Deus promete punir severamente aqueles que desobedecem à sua lei, por outro lado, Deus, pelo grande amor com que amou o seu povo, Ele também promete misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Meus amados irmãos, as perfeições do nosso Senhor, elas são absolutamente iguais. Deus não é mais justiça ou mais misericórdia.
estas perfeições, elas não se desequilibram. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus aplica a sua justiça, não necessariamente há menos amor, há menos misericórdia. Ou o inverso, quando Deus está nos amando, quando Deus está agindo com misericórdia, não significa dizer que a sua justiça, que a sua ira estejam diminuindo. As perfeições do nosso Deus não são inversamente proporcionais, elas são absolutamente completas, plenas e imutáveis. Por isso, quando a justiça de Deus ela aparece perfeitamente, a sua misericórdia também é evocada perfeitamente. Por isso que nós podemos ver na pessoa de Jesus Cristo os dois atributos sendo mostrados. Pelo fato de Deus nos amar de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para cumprir no seu Filho unigênito a sua justiça. O amor do nosso Deus é do mesmo tamanho da sua justiça. A misericórdia do nosso Senhor é da mesma intensidade da justiça e de sua ira e de seu zelo. Deus é as suas perfeições, de modo que tudo aquilo que está em Deus se manifesta de maneira plena, completa. E a misericórdia de Deus, então, meus amados irmãos, é exatamente esta atribuição que é vinculada à justiça de Deus. Deus promete punir aqueles que o desobedecem, mas Ele também promete guardar aqueles que o amam, aqueles que são obedientes. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, nós lemos que o nosso Deus, o Senhor, é Deus misericordioso e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. Portanto, pelo fato de Deus ser reto em tudo aquilo que faz, justo nos seus caminhos, Ele não vai mentir a respeito de sua aliança. Observe que o fato de Deus agir com misericórdia é exatamente um complemento da justiça que está sendo aplicada. Porque Deus é reto e todas as suas obras são justas. De modo que a aliança que Ele estabeleceu com o seu povo é uma aliança de justiça, é uma aliança reta, é um reto caminho. Deus, portanto, não pode burlar a sua própria regra, a sua própria lei. Por esta razão, então, Ele providencia a sua misericórdia, para exatamente manifestar por sua misericórdia este amor, que é um amor insondável, um amor grandioso para com aqueles que amam a sua lei. Por isso, meus amados irmãos, em muitos lugares das Escrituras, como nós lemos também aqui no Salmo 145 nesta noite, a justiça de Deus está sempre vinculada à sua benignidade, que é a característica de Deus de fazer o bem. Benigno é o Senhor, nós lemos no versículo 8 do Salmo 145, e por Ele ser benigno é que Ele aplica a sua misericórdia e a sua justiça. Por isso, lá em Lamentações, um texto bastante conhecido nosso, o profeta disse: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Na nossa tradução, na tradução revista e atualizada, ali aparece a misericórdia do Senhor. Mas, curiosamente, são palavras distintas. E por isso algumas traduções um pouco mais modernas, como a NVI, por exemplo, traduz como a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que faz com que a bondade e a misericórdia andem juntas. E os irmãos vão se lembrar do Salmo 23. O Salmo 23 diz exatamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias. O verbo que aparece ali, seguir, seria melhor traduzido por perseguir, porque é a ideia de que a bondade e a misericórdia, elas estão sempre guiando os seus servos, elas nunca se apartam de nós, portanto é como se fosse uma perseguição. Onde os filhos de Deus estão, a bondade e a misericórdia também estarão. Por isso Ele estará conosco no vale da sombra da morte. Por isso Ele estará conosco se subirmos aos céus, se descermos ao mais profundo abismo. A bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. É isto que nos diz o profeta nas suas lamentações. De maneira, meus amados irmãos, que aqueles que obedecem a Deus, que guardam o mandamento de cultuá-lo do modo como Ele quer, do modo como Ele ordena, eles alcançam misericórdia.
Eles são, portanto, guardados pelo poder de Deus. A palavra misericórdia nas Escrituras representam exatamente a miséria do coração. Não que Deus sinta algo a respeito, ou que ele seja manipulado nos sentimentos, mas no sentido de que Deus, pelo fato de ter nos amado sobremaneira, ele então, em cumprimento à sua aliança, ele quer nos guardar. E para nos guardar, considerando os nossos pecados, ele precisa ser misericordioso, porque se ele não for misericordioso, nós receberemos o que merecemos. Mas a misericórdia é exatamente Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. É Deus não nos punir com a punição que nós merecemos, com a pena que nós merecemos, é Ele retirar o peso da sua mão. Com isso não significa dizer que Ele é injusto, ou que Ele está sendo parcial, ou que Ele não está aplicando toda a sua ira. Por esta razão, Jesus Cristo foi necessário. O Redentor veio exatamente para representar nele os dois atributos: o amor infinito de Deus pelo seu povo e a sua eterna justiça. Porque Cristo, ele foi amado pelo Pai até o fim, mas ao mesmo tempo, ele recebeu do Pai a justiça. Ele cumpriu a justiça, porque ele foi à cruz para receber a pena de morte que nós tínhamos recebido. Ele foi por nós exatamente para ali cumprir a justiça de Deus. Não pense, meu amado irmão, que quem levou Cristo à cruz foram os judeus, ou foi Satanás. Quem levou Cristo à cruz foi Ele mesmo. Ele voluntariamente caminhou até a cruz. Quem retirou a vida de Jesus Cristo não foi Satanás, não foram os soldados algozes, foi Ele mesmo, que voluntariamente entregou a sua vida. E por esta razão, uma das palavras da cruz é exatamente esta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque Ele próprio quis entregar o seu espírito para cumprir nele a justiça imposta por Deus de morte. Portanto, meus amados irmãos, a glória da justiça de Deus é demonstrada na sua misericórdia. Deus nos ama de tal maneira, e Ele é tão misericordioso para conosco, que Ele aplica a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo, exatamente para que nós possamos ter o direcionamento correto na adoração que devemos prestar a Ele. Porque em Cristo é que nós podemos contemplar a face do nosso Senhor, e por isso Cristo é aquele que é o centro do nosso culto. E por isso que nós não temos nenhum outro Deus, nenhuma outra representação, porque nós não precisamos destas coisas. Nós temos aquele que é o centro, que é Cristo. Ele é quem nos conduz a Deus, o Pai. Ele é que é o representante do Senhor da aliança, porque Ele é o cumprimento da aliança. Em Cristo nós temos, portanto, a justiça e a misericórdia, estas duas perfeições do nosso Senhor. E, meus amados irmãos, Miqueias capítulo 7, versículo 18, o profeta diz algo muito interessante. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Este é um texto muito interessante, porque mostra que Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em ser misericordioso. Isso não significa dizer que Deus não queira aplicar a sua justiça, ou que Ele não esteja irado contra os pecadores. Mas isso significa dizer que o plano de redenção do nosso Senhor, ele envolve exatamente este aspecto da tolerância de Deus, ou da longanimidade de Deus. Deus tem um ânimo longo para suportar os pecados
do seu povo contra ele, exatamente para dar tempo a esse povo de se arrepender e de se voltar para ele, porque ele é misericordioso. Meus irmãos, se Deus quisesse nos julgar pelos nossos pecados, ele nos julgaria imediatamente, nós estaríamos todos condenados, porque não há nada em nós que nós possamos apresentar a Ele que seja mérito para entrarmos no céu. Se estamos aqui nesta noite, se ainda vivemos as nossas vidas, se temos algum tipo de conforto, é porque Deus tem sido misericordioso para conosco. É porque Ele não nos tem dado aquilo que nós merecemos, porque se Ele der o que nós merecemos, nós morreremos. Mas nós não morremos exatamente pelo fato de que Cristo recebeu a plenitude da justiça. E é por isso que nós olhamos para Cristo, porque Cristo, Ele é a nossa justiça, Ele é o selo do pagamento de nossa dívida, é o penhor da nossa herança, é aquele que de fato faz com que a justiça de Deus esteja plenamente satisfeita, cumprida. Por isso, meus amados irmãos, quando o povo do Senhor se reúne para cultuá-lo, o povo do Senhor deve ter no seu coração esta gratidão maravilhosa de reconhecer que ele está diante de um Deus que é um Deus zeloso pelo seu nome, que é um Deus justo, que não aceita e não aceitará a perversão deste culto, e que é também um Deus misericordioso, que ama e dispensa sua bondade sobre aqueles que obedecem. Meus queridos irmãos, como é bom nós sabermos que o nosso Deus aceita o nosso culto, e como é bom saber que o nosso Deus aceitará ainda mais o nosso culto quando ele for ainda mais purificado das impurezas deste mundo. Quando nós nos adequarmos ainda mais aos seus mandamentos, quando nós nos apresentarmos a Ele ainda mais consagrados. Por isso, os nossos símbolos de fé dizem que há igrejas que são mais puras e outras menos puras. E a pureza dessas igrejas existe por uma razão. Aquelas igrejas que são mais puras são aquelas que estão mais próximas do desejo de Deus expresso na sua palavra. São aquelas que obedecem de coração o Senhor. As igrejas menos puras são aquelas que se distanciam da palavra do nosso Deus. E nós vamos ver isto claramente nas 7 igrejas do Apocalipse. Nós veremos ali com muita clareza aquelas igrejas que eram igrejas mais próximas da palavra do Senhor, por isso elas eram mais puras, mais elogiadas. Ao passo que em outro lugar havia igrejas que eram igrejas impuras, porque elas se afastaram do Senhor. Há algumas igrejas nas quais, por exemplo, o Senhor ameaça, inclusive, tirar dela o seu próprio pastor, o seu espírito, porque elas eram impuras. Então, meus amados irmãos, muito embora nós creamos que a igreja do Senhor permanecerá viva até a volta de Jesus Cristo, nós cremos nisto, sempre haverá igreja do Senhor neste mundo, ainda que haja perseguições, mas nós cremos que algumas igrejas locais, elas podem morrer. E como elas morrerão? Morrerão quando o culto que for prestado a Deus for um culto falso, pervertido, um culto cheio de idolatria, porque Deus visitará a iniquidade destas pessoas. E ao longo da história da igreja é possível ver isto com muita tristeza. Há lugares, meus amados irmãos, como na Escócia, por exemplo, berço do presbiterianismo, que muitas igrejas históricas, confessionais, têm sido fechadas. E os espaços têm sido transformados em outras coisas, teatros, comércios, centros culturais, porque aqueles irmãos que ali estavam não foram vigilantes e permitiram que um culto falso fosse instituído. Por isso o nosso Senhor diz, não façam isso. Se forem me cultuar, cultuem do jeito que eu ordeno, porque se vocês forem obedientes, eu serei misericordioso e estarei com vocês até 1000 gerações.
Se queremos, portanto, que a nossa igreja seja uma igreja continuamente e de geração em geração, uma igreja abençoada, até a volta do nosso Senhor, guardemos os mandamentos do Senhor, ouçamos a voz do Senhor, amemos a palavra do Senhor, de modo a que prestemos um culto, irmãos, puro. Nós sabemos que somos pecadores e sabemos que não temos nós mesmos condições de apresentarmos a Deus um culto que é perfeitamente puro. Mas, por outro lado, nós sabemos que a palavra do Senhor nos instrui como fazer. E, meus irmãos, o nosso Deus, por ser justo, reto e bom, Ele sempre cumpre as suas promessas. E se Ele nos disse que se o seu povo, se humilhar, orar e buscá-lo de todo o coração, Ele vai derramar sobre esse povo bênçãos sem medida. Por muitas vezes nós lemos nas profecias, os profetas dizendo: se vocês se arrependerem do mal que vocês têm feito, eu estarei com vocês. E, meus amados irmãos, o diabo pode se levantar contra nós. O diabo pode se levantar contra nós. Mas se o diabo se levantar contra nós, a igreja permanecerá viva. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero lhes dizer que se Deus for contra nós, não há quem possa resistir. Se Deus virar as suas costas para nós, não há o que possamos fazer. E Deus vira suas costas quando o povo se faz desobediente. Isto aconteceu muitas vezes na história de Israel. Deus virou as costas para o povo, e o povo foi cada vez mais, a cada degrau para baixo, no mais profundo abismo e miséria, até que Deus mesmo levantasse alguém para que pudesse pregar novamente a palavra, para que houvesse genuíno arrependimento e aquelas pessoas clamassem a Deus por misericórdia. E Deus, pelo grande amor com que ama o seu povo, então, Ele aplica a sua misericórdia. Eu quero, meus amados irmãos, ainda chamar a atenção aqui de um aspecto importante, que talvez a má interpretação do texto possa gerar na mente de alguns. Alguns podem imaginar que o texto esteja tratando aqui de algum tipo de maldição hereditária. Porque quando o texto diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, alguns podem pensar que existe maldição hereditária, ou seja, se o pai ele desobedeceu a Deus, os filhos também serão punidos. Mas não é esta a ideia do texto, não é este o ensino. Uma forma de se quebrar a maldição é exatamente a obediência, é exatamente o arrependimento. Observe que o texto diz que a iniquidade estará sobre aqueles que me aborrecem. Portanto, se um pai foi miseravelmente oposto a Deus, se foi ímpio em suas atitudes e se morreu sem aceitar o Senhor, mas o seu filho é obediente, arrependeu-se, converteu-se, ouve e anda nos caminhos do Senhor, este será amado pelo Senhor, Deus dará a ele misericórdia. Então o texto não trata de maldição hereditária. O texto diz que, se houver arrependimento, Deus agirá com misericórdia. E é exatamente por isso que o texto do versículo 6 começa com o conectivo e. Esse e que aparece aí, e faço, é porque ele está exatamente ligando estas duas ideias, da aplicação da justiça e da aplicação da misericórdia. A maldição, a punição podem ser quebradas com a obediência. Então, se você, por exemplo, está aqui e é filho de talvez um pai que foi rude contra o Senhor, que foi ímpio, você pode receber misericórdia do Senhor. Se você amar o Senhor de todo o coração, se você guardar os mandamentos do Senhor, você não carregará os pecados do seu pai, você não pagará pelo seu pai, porque o profeta Ezequiel disse que cada um levará os seus próprios pecados.
Se o pai chupa um cacho de uvas, não são os dentes dos filhos que embotarão. A alma que pecar, essa é que morrerá. Portanto, não há maldição hereditária, como alguns talvez possam imaginar, e alguns chegam até a pregar sobre isso. O texto não está falando disto. O texto está dizendo que Deus manterá sua justiça sobre aqueles que permanecerem desobedientes. Mas aqueles que em algum momento se arrependerem, se curvarem diante dele, para estes Deus aplicará sua imensa misericórdia. Meus amados irmãos, eu quero então encerrar esta exposição trazendo à memória dos irmãos aquilo que nos ensina o nosso catecismo maior a respeito desta parte final do segundo mandamento. Na pergunta 110, os nossos irmãos de Westminster fizeram a seguinte pergunta: quais são as razões anexas ao segundo mandamento para dar a ele maior força? E a resposta foi a seguinte: as razões anexas ao segundo mandamento, contidas nestas palavras: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, são, além da soberania de Deus sobre nós, e o seu direito de propriedade sobre nós, porque ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, o seu zelo fervoroso pelo seu culto, porque ele diz, não façam imagens a respeito de mim, indignação vingadora contra todo culto falso, considerando uma apostasia religiosa, tendo por inimigos os transgressores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações, e tendo por amigos aqueles que guardam seus mandamentos, prometendo-lhes a misericórdia até 1000 gerações. Meus amados irmãos, que nós tenhamos o cuidado de verificarmos os nossos corações, em primeiro lugar, quanto ao culto que nós prestamos a Deus. O que nós aprendemos nesses 2 primeiros mandamentos são instruções, ordens do nosso Deus a respeito do culto, a quem nós devemos adorar e de que modo devemos adorar. Meus amados irmãos, que todos nós, individualmente, possamos refletir a respeito disto, diante de quem nós estamos, o Senhor, o único Deus, que nós não tenhamos nenhum outro Deus, que nós não criemos nenhuma idolatria em nosso coração, e que nós o adoremos a este único Deus, da maneira como Ele quer ser adorado. Portanto, você deve sempre se perguntar, ao entrar numa igreja, este culto que estas pessoas estão oferecendo, que eu estou oferecendo, é o culto que agrada a Deus? É assim que Deus quer que nós o adoremos? Porque esta pergunta, meu amado irmão, ela é fundamental para a sua vida. Se você for desobediente ao modo como Deus quer ser adorado, Ele visitará você e toda a sua geração com iniquidade. Meus amados irmãos, eu não quero aqui trazer nenhum tipo de especulação para assustar alguém, quem quer que seja, mas eu acho, sinceramente, que muitos dos problemas que nós enfrentamos nas nossas famílias, ou mesmo individualmente, talvez situações da nossa família, de pessoas que tenham se desviado do Evangelho, de pessoas que são pessoas que se tornaram ímpias, inimigas da cruz de Cristo, talvez, não quero afirmar isto como uma doutrina, talvez eu diga aqui como Paulo disse, falo como homem, talvez seja pelo fato de que nós tenhamos sido desobedientes ao Senhor no culto que nós prestamos a Ele. Talvez uma maneira de quebrarmos toda esta estrutura seja começarmos a pensar no modo como Deus quer ser adorado e nos arrependermos, porque é isto que nós vemos, inclusive, em algumas das igrejas do Apocalipse.
igrejas que tinham um culto ajustado, mas que em algum momento elas se perderam, como por exemplo a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uma teologia excelente, mas Jesus Cristo diz ao pastor daquela igreja que eles tinham perdido a essência do culto. Eles não sabiam mais o que era cultuar. O primeiro amor, como é designado ali no texto. Então o Senhor disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Às vezes, amados irmãos, nós como igreja precisamos nos lembrar: Senhor, onde caímos? Que dia foi, em que ocasião que nós começamos a prestar um culto ao Senhor que não é do modo como o Senhor quer? Quem nos instruiu a prestar um culto contrário às Escrituras? Senhor, se isso aconteceu conosco, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a cultuá-lo da maneira como o Senhor quer, para que haja, meus amados irmãos, sobre nós a misericordiosa mão do Senhor e que nós possamos viver dias alegres, prósperos, gozando da bênção do nosso Senhor sobre nós. Sejamos obedientes, porque o nosso Deus, sendo justo, Ele retribuirá a cada um de nós conforme a nossa obediência. Por isso, em outro lugar, a respeito do dízimo, o Senhor disse por meio do profeta: façam prova de mim, sejam obedientes, para vocês verem se eu não vou cumprir a minha parte. Façam o que eu mando, testem-me, vocês verão que eu sou justo, e eu vou dar aquilo que eu prometo. Por isso, sejamos obedientes ao Senhor, para que possamos receber dEle, meus amados irmãos, suas maravilhosas misericórdias e sua infinita graça. Ele quer nos dar, Ele tem prazer na misericórdia, mas nós precisamos ser obedientes, porque é pela nossa obediência que Ele, segundo sua justiça, nos retribui. Vamos ficar de pé?